Olá, e nesta edição do Com a Palavra, como a gente tem colocado, né, a gente, mais uma vez, a gente perseguindo aí esta meta de trazer para você pessoas de quem a gente tem o que tirar, pessoas que tenham o que colocar, propostas para fazer, sobretudo aí, obviamente, pleiteantes a algum cargo eletivo, já que a gente está nesse momento aí pré-eleições gerais em todo o país. Em relação a este entrevistado, é uma peculiaridade, né? São 30 anos como advogado e, em especial, mais dedicado ao nome que se consolidou na advocacia criminal, em especial aí de júris bem famosos de casos rumorosos. Júris, como a gente sabe, é aquele momento em que se dá a chamada sustentação oral, né? Quem nunca viu aí de filmes, de novelas, aquele momento em que a defesa e a acusação naqueles embates orais, pois é, só para você ter uma ideia, entre alguns desses casos rumorosos em que este profissional já atuou, tá aí os casos de Cavalcante, Cícero Ferro, caso Ceci Cunha também, João Beltrão, o caso dos Boiadeiro, pois é. Um pouco depois se notabilizou também como representante aí do segmento de esportes, à frente do triatlon, e agora pleiteante a uma vaga eletiva, a uma vaga de deputado estadual. Temos o prazer de receber neste Com a Palavra, doutor Welton Roberto. Doutor, bem-vindo. Meu querido Felipe, muito obrigado. Para mim é uma honra e uma alegria muito grande poder estar aqui com você, conversando com os nossos amigos, para que possamos esclarecer ou dúvidas, ou trazer mais reflexões para este momento tão importante que é o momento democrático do nosso país. Prazer é todo nosso. Inicialmente, essa questão. Alguém que já tem um nome consolidado na advocacia, um advogado, alguém que... Aquela coisa, né? Quando se remete ao Welton Roberto, ou advogado, o Welton Roberto, agora candidato a deputado? Candidato a deputado estadual, porque eu entendo que chegou o momento de nós também levarmos um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento, da nossa coragem cívica de tentar mexer um pouco nas estruturas que estão dentro da sociedade alagoana. Eu acredito que a nossa contribuição na Assembleia, ela terá um papel importante para começarmos a tentar mudar algumas coisas que estão estratificadas já há muito tempo, principalmente na Casa Tavares Bastos. E aí eu faço uma colocação meio que em tom de provocação, Simbora. mas aquela coisa, como a gente falou agora há pouco, 30 anos como advogado, o senhor também já se notabilizou, já consolidou aí como representante dessa modalidade tão importante, o triatlon, e sem desmerecer nenhum dessas experiências, alguém pode colocar. Seria mais uma experiência, por assim dizer, claro que a gente não está desmerecendo nenhuma, longe de nós, mas algo assim, já se consolidou como advogado, foi triatleta, agora vou ver deputado. Não, na verdade, é um projeto? É um projeto, sempre foi um projeto. Primeiro, eu sempre me envolvi politicamente com as coisas do meu país, né? Eu, desde 1989, quando nós conseguimos eleger pela primeira vez, depois do golpe militar, que conseguimos redemocratizar o país, eu era um dos coordenadores do Centro Acadêmico da Faculdade Católica de Direito, e nós fizemos o primeiro debate dos presidenciáveis lá, né? Foi onde eu conheci Lula. Então, eu sempre me envolvi politicamente, porque eu acho que a política está em tudo. As pessoas, na verdade, têm uma tendência a achar que a política é algo ruim, mas só através da política a gente consegue transformar a sociedade. Por exemplo, como é que a cor, né? Como é que a etnia, como é que a questão da classe social mudou nas universidades públicas brasileiras? Depois que Lula foi presidente. Eu sou professor universitário da UFAL e eu consegui ver, ao longo dos 14 anos em que o PT governou este país, a mudança da classe social que começou a frequentar a universidade. Isso dá uma revolução em médio e longo prazo muito grande, Felipe. Então, isso foi através do quê? De política pública. Através de alguém que entrou na política e olhou de um lado diferente do que aqueles que estavam olhando anteriormente. Então, eu acredito que com o meu conhecimento adquirido ao longo de 30 anos de advocacia, com o meu conhecimento ao longo de 20 anos de magistérios, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, com a minha concepção de sociedade inclusiva, entender que a sociedade é um organismo dinâmico
eu não poderia ficar tão somente acomodado e confortável na situação que eu estou hoje, que é de ser advogado há 30 anos, que é de ser professor concursado na UFAL há praticamente quase 15 anos, e ver as coisas acontecerem e não me meter, e não me colocar à disposição. Porque muita gente começa a reclamar, né? Ah, mas isso não presta, isso aquilo não faz isso não faz aquilo. E aí você começa a dizer, mas política é tudo ladrão, tem que essa história, né? Tem algumas coisas que... Aí você começa a dizer, mas calma aí, você se colocou à disposição para poder reclamar que só tem político ladrão? Porque se a gente começar a compreender de que maneira... Aquelas pessoas não foram colocadas lá à toa. Nós as elegemos, né? Para o bem ou para o mal, nós as elegemos. Não vieram não vieram do além, né? Não pegamos em outro planeta e colocamos na Assembleia, não colocamos no Congresso, não colocamos no Senado. Elas estão dentro das raízes populares, né? E o que acontece? Se nós não colocarmos também a nossa posição para tentarmos influenciar as pessoas, dizer, olha, é possível fazer política de forma diferente, que não seja esta que nós estamos cansados, que eu estou cansado, pelo menos dos mesmos nomes. Eu estou aqui há 25 anos. Se nós batermos a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, são os mesmos nomes há muito tempo. Ou, quando não são os mesmos nomes, são os mesmos sobrenomes. Isso, para mim, demonstra uma falta de oxigenação na estrutura de quem está comandando o quê. E, a propósito, fazendo ainda essa analogia do outro universo, do universo dos júris, é o que eu sempre costumo colocar. Eu que fico à vontade em relação a isso, que eu já fui tanto numa situação quanto outra, tanto mesário quanto jurado. Que há um programa, nos tribunais de justiça, se não me engano, de todo o Brasil, programas, o chamado programa do jurado voluntário. A pessoa se colocar na condição de jurado. Né? E aí o discurso é mais ou menos esse em relação da política. Só tem político ladrão. Porque absolveram um criminoso. Mas ninguém se coloca na condição de querer ser jurado, porque há essa possibilidade de ir lá, porque quem julga é o jurado, né? Nesse caso do júri popular. Verdade, é mais ou menos por aí? Na verdade que, infelizmente, de uma certa forma, a sociedade sempre está à espera de um Messias. Já viu que não deu certo, esse Messias que a gente colocou não deu certo. Então, porque a gente quer que alguém faça o trabalho pela gente. A gente quer que alguém carregue o piano. A gente quer que alguém diga, não, ele vai lá resolver meu problema. Quando o problema é nosso. Se nós compreendemos que o problema é nosso, por exemplo, como você acabou de dizer, o júri, eu sou um defensor ferrenho do júri, porque eu acho que é o povo dentro da justiça. É o tribunal mais democrático de todos os tribunais do país. Você não precisa ser formado em direito, você não precisa ter nenhum conhecimento jurídico abastado, você não precisa ter não precisa ser rico, você não precisa ser nada disso, basta você ser gente, ter mais de 18 anos e ser um eleitor, ponto. Mas só para esclarecer, a estrutura, quem julga é o jurado. O juiz não julga, apenas ele está só para comandar. Então, assim, quando as pessoas são chamadas a fazer justiça, que é aquilo que a gente reclama tanto, elas se incomodam, porque é responsabilidade, é você ter responsabilidade. E nós temos que começar a entender que nós somos responsáveis pela sociedade que nós estamos criando. Né? Então, nós temos que acompanhar os nossos filhos na escola, sim. Que tipo de escola é essa que nós estamos colocando lá? Que tipo de professor que está fazendo isso? Acompanhar tudo. Agora, lógico que todo esse contexto vai demandar o quê? Tempo, né? De dedicação e trabalho. Então, quando nós começamos a entender que a participação popular ela é necessária em todos os segmentos da sociedade, seja no legislativo, no executivo, no judiciário, a gente demanda o quê? Chamamento. Então, nós temos que chamar as pessoas para participar. O que eu quero fazer com essa minha candidatura é chamar as pessoas para participar. Eu estou indo em todos os lugares, conversando com muita gente, conversando com todos os espectros da sociedade, para dizer, olha, vocês são a parte mais importante desse momento democrático. Não abram mão dos direitos, não abram mão da democracia, porque quando a gente começa a abrir mão das coisas que a gente conquistou há muito e com muito suor e com muita luta, a gente vai ver o que está vendo agora aí. Né? Pessoas totalmente sem nenhuma noção de sociedade pedindo ditadura militar, pedindo a volta da ditadura militar, pedindo menos liberdade de expressão, né? Não querendo, por exemplo, aceitar o resultado de um processo democrático, porque já sabem de antemão que o candidato ao qual eles estão, ou são da sua preferência, não está bem nas pesquisas. Então, a gente precisa compreender que o processo democrático ele é dinâmico e ele é evolutivo. A gente vai ter que participar dele sempre,
né? Então, para que isso aconteça, as pessoas precisam se importar, as pessoas precisam querer participar de tudo isso. E nesse contato, o que é que o senhor tem visto? Tem visto um retorno positivo? A gente viu aí, o Acta, inclusive, está noticiando isso, uma quantidade muito significativa de jovens querendo tirar isso, eu ia dizer, ó, você tirou agora o que eu acabei de dizer, eu estou muito empolgado com a juventude. Ou, por outro lado, aquela coisa, como a gente vê também, muita gente dizendo o seguinte: doutor, mas é naquele momento que eu consigo um milheiro de telha, é naquele momento que eu consigo um trocadinho, ou o que o senhor tem visto demais? Você começa a ver, lógico, que os políticos tradicionais, ortodoxos, eles fizeram um modus operandi, ou seja, uma forma de fazer política que é a ausência do diálogo. Ou seja, eles não querem saber de dialogar, eles querem saber assim, vou pagar R$100 para você o seu voto, você vota em mim, ponto final. Vou dar um milheiro de telha para você, vou dar um caminhão de areia, e você vota em mim, ponto final. Não vai discutir minha plataforma, não vai discutir o que eu penso, não vai discutir nada. Só que a gente percebeu que ao longo desses tempos todos, quem está saindo perdendo sempre é exatamente aquela pessoa que pegou o milheiro de telha, é exatamente aquela pessoa que pegou o caminhão de areia, é exatamente aquela pessoa que pegou a geladeira. Por quê? Porque para os filhos dessas pessoas está faltando escola, para os filhos dessas pessoas está faltando saúde, para os filhos dessas pessoas está faltando emprego, para os filhos dessas pessoas está faltando segurança. Então, quando a gente começa a ver que esse modus operandi falhou, com quem nós temos que nos agarrar? Eu estou me agarrando com a juventude, com a molecada. E desculpa de ter interrompido o raciocínio, esse contato da juventude, como é que eu estou tendo esse contato direto, eu inclusive tive contato com os grêmios estudantis, secundaristas, que estão se envolvendo como nunca antes se envolveram numa eleição política. A garotada do primeiro voto está começando a ficar preocupada exatamente com esse perigo que a democracia está correndo. Né? Com esses arautos da ditadura que estão dizendo, não vamos aceitar o processo democrático, se nós não ganharmos, não vamos entregar. Então, a juventude está começando a entender que se ela não se meter, né? Que se ela não começar a partir também para poder mostrar, olha, eu sou alguém que quero que a minha voz seja ouvida, que quero que as minhas plataformas sejam ouvidas, eu quero colocar a minha educação dentro dessa plataforma para você poder entender que eu me importo com tudo isso. E é essa juventude que vai começar a trazer o novo ar da esperança. E isso eu acredito. E é por isso que eu sou professor até hoje. Eu sempre digo aos meus alunos, olha, eu já, se você olhasse do ponto de vista pessoal, né, profissional pessoal, 30 anos de advocacia, eu estou extremamente realizado, amo o que eu faço, que é advocacia. Praticamente 15 anos de magistério na UFAL, cheguei academicamente a um nível mais alto dos títulos acadêmicos. Publiquei livro na Itália, publiquei livro no Brasil. Então, assim, do ponto de vista pessoal, o que eu vou mais me realizar? Eu tenho que deixar alguma coisa, eu tenho que ver que um dia, todos nós iremos morrer, né? E nós sabemos dessa finitude, o que a gente vai deixar para esse pessoal? A gente tem que deixar a força de vontade das coisas continuarem melhorando, e não delas piorarem. Se nós olharmos do ponto de vista econômico, nós voltamos à década de 90. Do ponto de vista educacional, também. Do ponto de vista a sociedade não está evoluindo em alguns aspectos que deveria estar evoluindo. Né? Nós ainda temos racismo, temos misoginia, temos machismo, né? Temos homofobia. Essas coisas que já eram para estar no passado ainda estão presentes no nosso dia a dia, com essa molecada. E essa molecada tem que entender que ela só vai conseguir suplantar tudo isso quando ela impuser, né, a sua pauta. A pauta da juventude, ela precisa ser vista e olhada. Então, eu estou olhando com olhos muito brilhantes para essa garotada dos 16 aos 24 anos, aos 30 anos, o jovem adulto, né, que 30 anos. Por quê? Eles estão percebendo que o mercado de trabalho está ficando escasso para eles estão ficando sem oportunidades, muitas coisas que contaram para eles não estão sendo realizadas. Então, esse pessoal, eles são pessoas que cobram demais de todos esses outros que vieram a dizer, olha, vai ser assim, assim, assado. E lembrem, nós estamos na época da tecnologia, Felipe. A tecnologia não permite mais mentiras. Embora nós tenhamos a difusão de fake news, de mentiras à proporção, mas qualquer fake news hoje, qualquer pessoa que tiver um mínimo de bom senso consegue pesquisar se aquilo é verdadeiro ou se é falso. Então, a tecnologia precisa nos ajudar a nós sairmos, né, desse incômodo lugar de ser uma sociedade ainda pensando
dentro de um conservadorismo que, para mim, é muito ruim, porque você ser conservador em um século XXI, onde você ainda permanece com aquela ideia de família só é a família que eu tenho, não a família que você tem, de que sociedade é a sociedade que só precisa ser daquele jeito, não do jeito outro que as pessoas enxergam, isso para mim é você engessar, né? E a gente precisa do quê? Na minha concepção, de legislação que compreenda esse novo momento. Nós temos que pegar esse entulho, para mim é um entulho que temos de legislações, que não se amoldam mais ao presente momento, para transformar em uma sociedade. Eu sempre acredito que o direito é esse momento, é esse instrumento de paz social, mas ele precisa ser adaptado à realidade social. Não adianta a gente ficar falando, por exemplo, eu digo aos meus alunos sempre, quando tentaram impor uma pauta de cobrança de mensalidades na universidade pública, eu disse: vocês estão fazendo o que aqui que não se revoltaram até agora? Não pode, a gente não pode aceitar essas coisas sem um mínimo de indignação, sem mostrar para eles que eles não comandam esse país, sem mostrar para eles que essa pauta que eles estão querendo impor de cima para baixo não é uma pauta que a gente vai aceitar. Então, eu venho com essa indignação, com essa minha inquietação, não é só uma experiência para saber como é, eu quero fazer diferente para poder a sociedade entender que essa representatividade da molecada, das mulheres, da comunidade LGBTQIA+, dos pretos e das pretas, né, tem vez e voz. Ok. A gente vai para um intervalo, já continua aqui entrevistando o Dr. Welton Roberto. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre como a rede de monitoramento do solo nos bairros está sendo completada. 46 novos DGPS estão sendo instalados na rede que já existe no entorno dos poços de sal, nas áreas de desocupação e monitoramento e também nas áreas adjacentes, que incluem os flechais e Bom Parto. Esses equipamentos detectam eventuais movimentações do terreno com alta precisão e foram definidos pelo Comitê de Acompanhamento Técnico, formado pela Defesa Civil Nacional e Municipal e a Braskem. Com a conclusão da instalação dos novos equipamentos, um total de 77 DGPS passam a fazer parte da rede de monitoramento, que é uma das mais modernas do país. Os dados coletados são enviados em tempo real para a Central de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, que conta com a consultoria da Universidade Federal de Pernambuco para analisar e acompanhar as informações. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta para este segundo bloco, em que nesta edição do Com a Palavra temos o prazer de entrevistar aqui o Dr. Welton Roberto, candidato a deputado estadual, candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa pelo PT. Agora há pouco a gente falava, digamos, mais no âmbito de princípios, como o senhor colocou, né, em linhas mais gerais, princípios que devem ser atendidos, princípios que o senhor persegue. Agora, colocando isso de forma mais prática e, em especial, no âmbito estadual. De que forma isso poderia, por exemplo, ser traduzido, tudo que o senhor acabou de falar, poderia ser traduzido em projetos? Já há algum projeto focal, alguma linha de diretrizes, uma pauta de propostas aí que serão apresentadas à Assembleia? Com certeza. Primeiramente, eu não posso deixar de esquecer que tudo isso que a gente está falando, se você não evidenciar um projeto de transformação do cidadão em um cidadão que tenha a capacidade de estar incluído na sociedade através da educação, a gente não vai para canto nenhum. Então, veja, e aí quando eu falo educação, fica parecendo bater naquela velha tecla, né? Educação, não, mas não é educação alfabetizadora tão somente. É educação que transforma o cidadão em alguém profissional para poder ele ter a noção do que ele vai fazer na sociedade e de qual a capacidade que ele tem em transformar a sociedade que ele vive. E fazer com que, por exemplo, nós temos números, não sei se vocês... Eu estudei muito para poder estar aqui hoje. Eu tenho essa tendência, porque o pesquisador, né, ele faz com que a sua pesquisa precisa estar embasada. Então, tudo que eu vou falar para você, eu tenho que ter dados, né? Não sei se vocês sabem, lógico, devem saber, nós somos um estado de 3 milhões e 300 mil habitantes, né? Um dos estados mais pobres da federação, já estivemos pior, nesses últimos 8 anos
do governador Renan Filho, melhoramos bastante, mas ainda temos que avançar muito mais. Mas nós temos um universo de cidadãos e cidadãs que têm pouco acesso a essa profissionalização. Menos de 12% da nossa população tem acesso à universidade pública. Isso é um número triste, porque o que vai acontecer? Aqueles que têm acesso estão ainda dentro de uma relação piramidal, uma casta que, de uma certa forma, não é transformadora, porque eles não precisam transformar mais nada, já que os seus pais, os seus ancestrais já estão no topo da pirâmide. A gente precisa trazer todas essas pessoas que ainda não são sonhadoras, ainda não são capazes de ter sonhos de transformar essa realidade nisso. E aí eu tive uma conversa muito forte com o governador Paulo Dantas, de que falei, Paulo, a gente precisa fazer com que o Estado seja o agente universalizador desta educação transformadora. Aí você pensa, como é que é isso, Elton? Bom, a gente sabe que a educação ela é cortada em 3 eixos, né? O ensino fundamental é o município que cuida, o ensino médio é o Estado e a União fica para o terceiro momento. Mas vejam, se o Estado, enquanto agente transformador, não começar a compreender de que ele não pode só dizer, minha parte é só o ensino médio, ponto final, ele não é um agente transformador. Ele só é um agente que vai entregar para o seu cidadão e cidadã o ensino médio. E o ensino médio, convenhamos, ele não traz nenhuma capacidade de transformação por enquanto. Ele traz uma capacidade média de compreender a realidade social, mas não de transformar a sua realidade social. Concorda comigo? Então, por isso que eu tive acesso com esses estudantes todos. A transformação em escolas em tempo integral, eu tive com eles, inclusive, a gente fica aqui, não estamos na rua, beleza, bacana, mas o que adianta ficar das 7 da manhã às 6 da tarde aqui se a gente não tem aulas dinâmicas, se essa aula não é uma escola viva, que eu chamo de escola viva. Então, os projetos que vamos trazer para esse pessoal é projeto para entender que essa garotada, né, dos 16 até os 24 anos, quando saírem de uma educação, já são capazes de estar no mercado de trabalho para compreender a sua realidade social e transformá-la em pessoas profissionalizadas. Por exemplo, nós temos aqui em Alagoas um capital muito forte, natural, que é o turismo. Né? Quantas pessoas sabem uma segunda língua para poder atender o turista que vem de fora? E aí tem a ver com o triatlo quanto que eu faço. O Ironman, que é uma das etapas do Mundial, é aqui em Alagoas, em Maceió, traz 1.200 atletas de 16 países diferentes, deixa em Maceió 15 milhões de reais em apenas um final de semana, e nós temos uma capacitação para atender essas pessoas e essa família que acaba ficando aqui por mais de uma semana. Então, veja, você começar a entender a realidade alagoana e entregar para o alagoano a capacidade de transformar a sua própria realidade para que ele se insira nesse eixo, para que a gente saia, por exemplo, dos IDHs mais baixos do Brasil, para se posicionar, porque o nível de competitividade nossa saiu de 27º para 13º. Se você olhar, hoje nós saímos, o Renan Filho fez isso, trouxe a capacidade de competição do Estado de 27º para 13º lugar. Mas a gente precisa fazer com que essa numeração, ou seja, esse quantitativo, se transforme em qualitativo para a própria população. Para que eu entregue para esses 3.300.000 habitantes o direito de sonhar, o direito de ser, olha, eu quero ser alguém, eu quero ser um professor, eu quero ser um advogado, eu quero ser um atleta, eu quero ser um arquiteto, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um tradutor, eu quero ser um guia turístico, mas que saiba 3 línguas para ganhar meu dinheiro. Então, a gente precisa transformar essa galera toda em capacidade, porque a gente tem que sair com que essa renda que se ganha, que é até R$ 1.200, vá para 4, 5, 6 mil reais. E, a propósito, fazendo uma analogia também com o esporte, em muitos dos casos, e isso se aplica também a quem trabalha com indicadores sociais, como no esporte, é muito mais fácil, ou menos difícil você reduzir de 10 para 8 ou de 10 para 5 do que de 5 para 4. Né? Você trabalhar com a média menor é mais difícil de alcançar do que uma média um pouco mais alta. E a propósito disso, aí eu colocaria outros elementos que te questionaria. O senhor explicou aí no primeiro bloco para a gente a importância da contribuição dada pelo governo do PT em relação à educação, que tem essa prioridade, que a gente não está vendo agora. Zero. Mas
sobre o qual ainda há um estigma muito grande. Nas eleições para prefeito, eu usei essa terminologia com alguns entrevistados e ela só se acentuou, que era a questão da satanização da esquerda de uma forma geral e do PT em particular. E aí, isso há 2 anos, Certo. eu já usava esse termo, e o que a gente viu, isso se agravou ainda mais. O caso recente que a gente tem para ilustrar, infelizmente, o de Foz do Iguaçu, que deverá ser. Né? E aí eu perguntaria, colocaria mais como isso. Por que o PT, além dessas colocações que o senhor já fez, e o senhor concorda que há uma dificuldade em vencer esse estigma, ainda mais numa sociedade conservadora e oligárquica como Alagoas? Sim, vamos lá. Então, nós temos que... Todo é um contexto histórico para a gente poder entender a realidade alagoana. Nós ainda, infelizmente, somos um Estado muito conservador e oligárquico por conta das nossas raízes. Né? Embora tenhamos aqui 2 heróis da liberdade, Zumbi e Dandara, somos ainda um Estado que bate palma para dono de escravo. Né? Então, se a gente olhar para o nosso lado histórico, nós somos o único país que indenizou dono de escravo ao invés de indenizar os escravos. Isso está muito arraigado ainda em todos os contextos que nós olharmos para dentro da sociedade. E eu entendo que essa luta, eu não gosto de ficar surrando essa palavra, que luta fica parecendo uma palavra surrada, né? Essa luta, essa esgrima, né? Para ficar mais, né? Não só ideológica, como econômica, social. Eu digo isso porque quem está no topo não vai querer sair de lá sem uma certa... batalha, né? E essa batalha não é sangrenta, não tem que ser sangrenta, ela tem que ser de transformação. Então, o que acontece com o PT? O PT olhou para a questão da educação como nenhum outro partido olhou. O PT trouxe para a universidade milhões de brasileiros, como nenhum outro partido olhou. O problema é que as pessoas querem que em 14 anos você resolva um problema de 500 anos do Brasil, né? Então, não se resolve dessa forma. E essa satanização que você colocou da esquerda, ela aconteceu porque a direita ela soube como fazer isso e de que forma. Ela trouxe os mesmos mecanismos de convencimento de 64, que é a questão do combate à corrupção. Eu sempre digo isso, quem é a favor da corrupção? Não existe ninguém a favor. Quando você diz assim, eu sou contra a corrupção, mas existe alguém a favor? Então, vejam que é uma idiotice e às vezes as pessoas não são levadas a refletir. Porque se você assim, eu sou contra a corrupção, é como dizer, eu sou contra a pedofilia. Existe alguém a favor da pedofilia? Existe alguém, eu sou contra a educação. Se você é contra a educação, como assim? Se você começar a olhar o lado da performance linguística, eles foram muito inteligentes. E aí eles mancharam todo esse contexto de conquistas sociais, educacionais do PT com toda essa questão de corrupção. Que veja, aí você diz assim, mas o Elton é do PT, aí já também carimbaram, o PT é corrupto. Não é assim. O PT trouxe para este país alguns mecanismos de combate à corrupção que nenhum outro governo trouxe. Por exemplo, eu não vi Lula colocando 100 anos de sigilo em nada do que ele fez. Bolsonaro fez isso. Está colocando 100 anos de sigilo, Arthur Lira está fazendo a mesma coisa agora, mais 100 anos de sigilo não sei do que. Então, se você não quer ser transparente, é porque alguma coisa de errado tem. Então, os mecanismos, os organismos de combate à corrupção, a CGU, né? O Tribunal de Contas, a própria Polícia Federal, que sempre existiu, mas eu sempre disse isso, antes do PT, a Polícia Federal servia para tirar passaporte e mais nada, e só para gente rica que podia viajar. Hoje a Polícia Federal faz o combate sistêmico e sistemático da corrupção, doa quem doer, e tem que ser assim. E tem que ser assim. Então, quando a gente começar a levantar a bandeira da corrupção, não é a bandeira de A, de B ou C, é de todo mundo, porque não existe ninguém a favor da corrupção. Então, essa satanização do PT, o PT aceitou, e eu sou muito crítico quando houve essa aceitabilidade interna no partido, se a gente precisa reagir, porque nós não somos corruptos. E aí vem a história. Se existe companheiro corrupto ou companheira corrupta, eles paguem dentro da justiça, dentro do devido processo legal, respondam com a defesa e tudo mais. Agora, nós não podemos aceitar, né, que eu, por exemplo, tenho 30 anos de advocacia, sou há 15 anos que sou professor da Universidade Federal de Alagoas, concursado. Minha conta está aí para todo mundo ver. Eu nunca cumpri nenhum cargo
que alguém me desse, eu sempre conquistei os meus cargos com muita luta e suor, eu vou aceitar que me chame de corrupto, eu vou pro pau, Felipe, eu vou pro pau fácil. Mas eu brigo, eu brigo com quem quer que seja, porque eu não vou aceitar que esse tipo de pecha, que esse tipo de coisa pegue, porque não é verdade. Não é verdade. Não, né? E para a vala comum. Para a vala comum, não vai. Aí é que tá. E pode você ver, a maioria das pessoas que hoje estão sendo pegas na corrupção são da direita. E eu nunca disse, por exemplo, que lá no Partido Bolsonaro só tem corrupto, que os filhos deles são corruptos. Na verdade, ele precisa ser provado isso. Agora, aqui tem corrupção no governo dele? Tem. E cadê esse pessoal que é o arauto da honestidade? Vamos ter muita calma com isso, porque a gente precisa entender que a nossa sociedade, e é isso que nós temos que ter, combate sistêmico. Agora, não podemos achar que todo mundo é corrupto porque é do PT, de jeito nenhum. Cadê esses? Sigilo. Daqui a pouco a gente continua com o terceiro e último bloco. Está rendendo a conversa, né? Já está acabando. Mas tem mais, daqui a pouquinho. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre como a rede de monitoramento do solo nos bairros está sendo completada. 46 novos DGPS estão sendo instalados na rede que já existe no entorno dos poços de sal, nas áreas de desocupação e monitoramento e também nas áreas adjacentes, que incluem os flechais e Bom Parto. Esses equipamentos detectam eventuais movimentações do terreno com alta precisão e foram definidos pelo Comitê de Acompanhamento Técnico, formado pela Defesa Civil Nacional e Municipal e a Braskem. Com a conclusão da instalação dos novos equipamentos, um total de 77 DGPS passam a fazer parte da rede de monitoramento, que é uma das mais modernas do país. Os dados coletados são enviados em tempo real para a Central de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, que conta com a consultoria da Universidade Federal de Pernambuco para analisar e acompanhar as informações. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta para este terceiro e último bloco. Rendeu a entrevista, está rendendo, né? A gente está cumprindo essa promessa de trazer para você gente que tem o que falar, gente de quem a gente tem que puxar aqui. E estamos fazendo isso também aqui. Mais uma vez, obrigado pela presença. Eu agradeço. E agora eu estabeleceria uma outra conexão também. Também com a carreira de advogado, em especial nessa tua área específica como advogado criminal. E a gente falou tanto aí dessa questão da política, tergiversando, nesse espaço transversal, né, com essas áreas aí, corrupção, que é crime, essa coisa, e pelos meus modestamente, sempre me chamou muita atenção um ramo, uma área da advocacia criminal do direito, que é a criminologia. Que é o estudo da conduta, o crime, né? Estudo do crime. A gente estuda o crime sob várias perspectivas, sociológica, a perspectiva da vítima, do criminoso, e não só como um crime como se fosse um fato isolado do ser humano. A criminologia estuda o crime dentro dessa concepção humanística. Porque se nós compreendermos bem, o ser humano, não é que ele nasce criminoso, ele nasce com as suas vontades e desejos sem nenhum limite, sem nenhuma amarra. Então, o que faz a sociedade para ser possível a convivência? Né? Ela estabelece delimitações de condutas para que, se você passar dessas delimitações, você vai ser punido. A lei. Isso, a lei. Aí vem a história da lei. E a lei criminal, que é onde vem todo esse contexto, né? Ela tenta fazer com que as nossas humanidades, sejam essas humanidades vicissitudes ou virtudes, né? Elas sejam colocadas dentro de alguns critérios. Por exemplo, vamos falar sobre a questão do uso de drogas. Né? Eu não sou usuário de drogas, não sou adepto ao uso de drogas, até por ser esportista não gosto de droga, né? Mas eu sou defensor da descriminalização do uso da maconha. Por quê? Por quê? Aí a pessoa assim, quando eu falo assim, mas então quer dizer que você está incentivando a pessoa a usar droga? Não, estou dizendo que aqui a questão de usar droga tem que ser uma questão de saúde pública e não mais de penitenciária. Nós temos que trazer as coisas para os seus devidos lugares. No momento em que você, por exemplo, trata
o usuário de droga como um criminoso e não como um doente, você está se equivocando no remédio que você está dando a ele. Ao invés de levá-lo para um hospital e um tratamento, você está punindo com a sua privação de liberdade. Então, você cria um mercado paralelo para a venda dessa droga e está provado já, cientificamente, estatisticamente, sociologicamente, nos países que liberaram o uso da droga, há uma forma muito grande de você acabar com toda essa violência que não a droga não traz violência, mas a venda, já que é uma coisa ilegal, a mercancia dela. Né? Então, a gente precisa entender, no momento em que eu digo que eu sou favorável à descriminalização, eu não estou incentivando o uso, estou só mudando o foco. Eu quero foco para a saúde pública. Um exemplo muito claro, viu, Felipe? Eu, quando estudei Direito, continuo estudando até hoje, mas na faculdade, isso lá nos anos de 1987, vários amigos meus fumavam cigarro. Né? Se você olhar bem, por exemplo, de 40 anos atrás, 50 anos atrás, todo mundo fumava, né, tabaco, porque o tabaco era associado a alguém de sucesso, era de status, né? Dava uma ideia de que você já era adulto. Né? E veja, o que aconteceu com a questão do tabaco ao longo de 50 anos? As pessoas diminuíram a utilização do tabaco não porque nós colocamos elas presas, porque nós começamos a fazer uma campanha de demonstração de que o tabaco fazia mal à saúde, que era questão de saúde pública. Proibimos a propaganda em carros esportivos, em coisas de esporte. Fizemos uma contra-propaganda. O próprio cigarro tem que trazer quais os malefícios que ele traz à pessoa que está fumando. Então, veja, no momento que você começa a entender que isso não é uma questão criminal, e sim uma questão de saúde, você começa a identificar criminologicamente quais são os problemas que a sociedade tem. Só também fazendo uma analogia mais ou menos disso daí, uma droga também, que é o álcool. O álcool é uma droga. E nós temos, por exemplo, pessoas completamente hipócritas, e que me emputece, desculpa, pode falar isso? Pode. Fica me à vontade. Emputece na sociedade é a hipocrisia. Você veja assim, não, mas eu não sou favorável à liberação das drogas. E está o desgraçado lá tomando a sua cachaça no final de semana e dirigindo e matando gente. Nós já tivemos, eu sou presidente da Associação Estadual dos Triatletas, nós tivemos ao longo de 3 anos de carnaval, 5 triatletas que perderam a vida por causa desse tipo de gente que estava bebendo e foi dirigir. E se você perguntar para essa pessoa, ela vai dizer, não, eu sou contra as drogas. É hipocrisia, Felipe, é hipocrisia. E aí, na época em que houve esse mesmo tratamento legal que se dá a outras drogas também, me refiro, por exemplo, nos Estados Unidos, na década de 1920, 30, o álcool era proibido. Que o álcool era proibido, um dos maiores criminosos da história dos Estados Unidos, entre outras coisas, foi interpretado por ninguém menos que Robert De Niro. Al Pacino fez o seu império. A criminologia ela pode trazer essa contribuição à legislação, por exemplo, sim. No caso aí que o senhor é um pleiteante, a legislação estadual. Sim, veja só, embora nós saibamos que legislar em direito penal e processo penal no âmbito da União, no âmbito federal, mas nós precisamos compreender de que forma o Estado de Alagoas está se envolvendo com determinadas condutas humanas. Então, por exemplo, aqui em Alagoas, você ser preto, ser um jovem preto, é mais perigoso ser um jovem branco. Por quê? Essas coisas quem vai ajudar vai ser a criminologia. Né? O jovem preto ele é mais vítima de arma de fogo do que o jovem branco. Por quê? Então, todas essas concepções, para nós conseguirmos entender a nossa... Vejam, eu estou falando do Estado que tem Zumbi e Dandara como seus heróis libertários. A gente não pode perder, e aí vem toda essa concepção historiográfica contextualizada que muita gente em Alagoas não conhece a sua própria história. Muita gente não conhece. Eu comecei a conversar com as pessoas sobre isso. Quais são as 3 grandes regiões divididas em Alagoas? Ninguém sabe. Como assim regiões? As mesorregiões. Você precisa entender, você consegue compreender a sua sociedade sem saber que você está inserida nela. Né? Porque está parecendo que a gente acorda e dorme mecanicamente, sem se comportar de forma social. Nós somos, em verdade, embora sejamos seres sociáveis, estamos vivendo uma antissociedade. Nós não queremos mais saber a sociedade que a gente mora. Isso tem um recorte muito sério quando você vai legislar, né? Quando você vai fazer impactos legislativos nessas regiões. Então, eu tenho que entender, por exemplo,
de que forma o sertão vai precisar de mim e de que forma o litoral vai precisar de mim, de que forma que o agreste vai precisar de mim, dentro dessa concepção que você colocou, puxando para a criminologia, da concepção criminológica, porque a criminologia é estudar o ser humano na sua essência. Uma outra questãozinha puxando para esse lado advogado, como a gente falou também, em alguns desses júris, em alguns desses casos rumorosos, o senhor atuou ou na defesa de acusação. Notórios criminosos também, ou como assistente de acusação de vítimas de notórios criminosos também. Sim. E aí, com essa experiência de estar, digamos assim, dos dois lados, sem querer ser maniqueísta, vilão ou bandido, nem nada, mas aquela coisa, em linhas gerais, direitos humanos é para bandido? Veja só, direitos humanos é para todo mundo. Quem está tentando impor essa narrativa é o pessoal que é ligado ao Bolsonaro. Aí eu sempre falo assim, bom, já que direitos humanos é para bandido, o que é que Bolsonaro está fazendo com Guilherme de Pádua, que assassinou Daniela Pérez? Jantando, inclusive. Então, a gente precisa começar a compreender que as narrativas equivocadas que são colocadas para a sociedade sem reflexão, e eu não deixo ninguém, nem um aluno ou aluna minha, ficar numa sala de aula sem reflexão. Eu digo, desconfio do que eu falo, pesquisem também, critiquem, tenham uma fala crítica, porque sem reflexão você vai começar a aceitar as coisas sem qualquer tipo de pensamento crítico sobre aquilo que está sendo colocado para você. O que é a dignidade da pessoa? Quando eu faço essa pergunta no primeiro dia de aula para meus alunos, o que é a dignidade da pessoa humana? Aí eles ficam lá, eita, o que é? A dignidade da pessoa humana é o que nos diferencia de uma coisa. Quando nós dizemos na Constituição Federal que a dignidade da pessoa humana é o fundamento da nossa Constituição, eu estou querendo dizer que qualquer pessoa é uma pessoa digna de ser respeitada como ser humano e não como coisa. Então, quando você transforma um preso em coisa, você está tirando a dignidade dele. Elton, mas o fulano matou o ciclano com requintes de crueldade. Sim, mas a questão é, ele tem que ser tratado como humano para ser punido como humano, não para ser punido como uma pessoa não humana, porque as regras são humanas. Quem foi que disse que tem que ficar 30 anos na cadeia ou 40 anos na cadeia? Não fomos nós? Quem foi que disse que a pena de morte não é aplicável no Brasil, a não ser em casos de guerra? Não fomos nós? Essas são as regras que nós concordamos. Como é que a gente, então, vai parecendo um tanto quanto antagônico. Nós aceitamos as regras e queremos quebrá-las o tempo inteiro. Não podemos fazer isso. Nós temos que entender que a sociedade vive de regras, de normas, e essas normas precisam ser cumpridas. Então, se nós dizemos isso com clareza, aqui no Brasil não há pena de morte, a pena máxima que se tem é 40 anos, então a gente impõe àquela pessoa que quebrou uma regra que nós impusemos, a mesma regra para ela, você vai ficar fora da sociedade por 40 anos. Então, e qual é o tratamento dessa pessoa? Não é um tratamento anti-humano, é um tratamento humano, porque é aquele tratamento que a nossa legislação de humanos fez. Então, há muita mística em torno disso, dizer, bandido bom é bandido morto. Vai depender do bandido. Será que o Guilherme de Pádua, que agora vai dar voto para o Bolsonaro, é um bandido morto? Será que o filho do Bolsonaro, que se envolveu com corrupção, agora é bandido morto? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Por exemplo, tem gente que defende bandido bom é bandido morto. Aí o camarada bebe, como eu disse a você, dirige e mata alguém. Eu vou matar essa pessoa porque ela matou alguém? O Elton, agora é da minha família, não pode. Quer dizer, eu tenho que tomar cuidado. Uma entrevista que eu fui, Felipe, só para você entender, e para o nosso ouvinte nos entender aqui também, a pessoa me perguntou assim, mas você achou que o juiz Sérgio Moro foi justo, foi injusto? Eu só devolvi a pergunta com a seguinte pergunta, como é que você gostaria de ser julgado? Aí ele calou. Falei, você gostaria de ser julgado por um juiz parcial, por um juiz que combina com a acusação qual vai ser a sua pena, ou você gostaria de ser julgado por um juiz imparcial, que vai ouvir o seu lado, que vai julgar sem ter interesse na sua condenação? Ele realmente, porque quando nós defendemos para o outro um juiz parcial, estamos defendendo para a gente também. Quando a gente defende que bandido bom é bandido morto para o outro, estamos defendendo para a gente também. E a seara de classificação, né, o que eu chamo de taxonomia, a ciência de dar nome às coisas. Eu dar o nome de bandido para alguém, quem é o bandido? Porque, veja, aí eu pergunto sempre aos meus alunos, o Código Penal, nós temos do artigo 1º até o 357, 59. Vocês conhecem todo o Código Penal? Vocês conhecem que estão me ouvindo agora? Não. Como é que vocês não são bandidos, então? Aí eu faço essa brincadeira porque, entenda, no momento em que alguém pesca numa prova, ela está transgredindo uma norma penal, a falsidade ideológica.
ela virou bandido? Ah, não, mas o bandido vai ser... Então, veja, quem vai dizer quem é o bandido? Esse é o grande problema no nosso país. Curiosidade de pescar é falsidade. É falsidade ideológica. Então, assim, uma curiosidade, por exemplo, você está pescando na prova aí, você está cometendo falsidade ideológica, você é um bandido. Então, esse tipo de coisa, nós temos que tomar cuidado, para não achar que bandido é só o outro, quando toda a nossa consciência corporal, espiritual, de ser humano, de ser humanidade, ela está dentro de regras que vão ser quebradas em maior ou menor grau. O que é, nesse momento, que mais te preocupa é fazer a sociedade, levar a sociedade, contribuir para que a sociedade assimile isso, ou um passo antes, que é o risco que eu acho que é mais iminente agora, não ter nem oportunidade de colocar isso, já que diante do fascismo, né? Nem permitir o argumento, nem permitir a discussão está se permitindo. Eu estou preocupado quando a gente tem que defender o óbvio. Quando eu coloco aqui, eu sou advogado e defendo a democracia, para mim isso é o óbvio. E quando eu tenho que defender o que é óbvio, significa que aquilo está me preocupando muito, porque a democracia é o nosso espaço de debate, é de trazer todos esses problemas que você acabou de levantar. Então me preocupa o antecedente. Então, eu tenho que começar a redefender novamente esse antecedente, dizer, é no espaço democrático que a gente vai poder transformar a sociedade. Então, me preocupa isso, Felipe, de nós não entendermos que é na democracia que é a nossa única saída, solução e convivência. Então, quando eu tenho que dizer o óbvio, do tipo, eu, como advogado, tenho a necessidade de defender a democracia, alguma coisa está errada na nossa sociedade. Dr. Welton Roberto, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço demais a oportunidade, viu? Muito obrigado a vocês, espero que tenham gostado. Estou aqui à disposição da sociedade alagoana, de cada alagoana, para poder fazer deste espaço de chão um lugar muito melhor. Sucesso. Obrigado. E a gente vai ficando por aqui, nessa entrevista, como a gente falou, né? Que rendeu, sim. Como sempre, nunca dá para esmiuçar todas as questões, o tempo urge, como diz a história, mas é isso. Tivemos o prazer aqui de ter Dr. Welton Roberto pleiteante a uma vaga na Assembleia Legislativa de Alagoas. E para encerrar, aquele que fica para pensar, e a exemplo de outras vezes que a gente tem feito, mais de um hoje. Pois é de esquerda, entre aspas, ser a favor do aborto e contra a pena de morte. E é de direita ser a favor da vida, contra o aborto, porque a vida é sagrada, mas a favor da pena de morte. Em outras palavras, dar ao Estado o direito de matar aquele que um dia foi feto e por acaso deu errado. Luiz Fernando Veríssimo. Até.